Olá, meu nome é Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, sociólogo e consultor político. A consultoria LCFB tem uma tese simples sobre esse pleito eleitoral de Fortaleza, a teoria das gangorras. Um candidato está aqui em cima, outro vem crescendo e o que está em cima começa a cair. E especificamente no caso do que nós chamamos hoje do campo da direita, ou do campo conservador, como alguns também gostam de denominar. Nesse aspecto, eu não coloco três candidaturas, não, senhor. Eu só coloco a candidatura pela direita de André Fernandes, pelo PL, e de Eduardo Girão, pelo Novo. Isso mesmo, essas duas candidaturas. Esse universo que nós estamos tratando aqui é algo em torno de 17% dos votos nas pesquisas estimuladas, que tem um piso, como eu falei anteriormente, de 17%, uma média de 20% e pode chegar a 23%. Só que eu estou falando do polo, não estou falando de uma candidatura desse polo que possa chegar a quase 1/4 dos votos no pleito eleitoral de Fortaleza. Por que eu falo isso? É uma disputa interna. Você tem o André Fernandes que ficou ali na casa dos 15%. E você tem uma candidatura do senador Eduardo Girão que fica na casa dos 5% a 8%. Na avaliação da consultoria LCFB, quando começar o período eleitoral oficial, com propaganda de televisão, rádio, debates, vai inverter-se. André começará a cair e a figura do Eduardo Girão vai começar a subir. Agora, eu não sei determinar em qual período poderá sim acontecer de Eduardo Girão ultrapassar o André Fernandes. Isso, infelizmente, eu não posso fazer porque eu não tenho bola de cristal. Mas eu acredito que isso vai acontecer em algum determinado momento. Por quê? Primeiro ponto, a idade do André Fernandes pesa muito contra. Segundo ponto, o André Fernandes vai perder muito tempo defendendo o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Vou dar um exemplo bem clássico que já aconteceu nos pleitos eleitorais passados, na capital cearense. Em 2016, a deputada federal Luziane Lins perdeu muito tempo, muito time, defendendo a presidenta Dilma Rousseff, porque naquela época, quando começou o processo eleitoral em Fortaleza, ela defendia muito mais a presidenta Dilma e o ex-presidente Lula do que falava de políticas públicas e dos mandatos anteriores dela. O que aconteceu? Ela teve uma boa votação, mas foi impedida de ter crescido mais e acabou tendo a polarização entre Roberto Cláudio, que foi para a reeleição, e Capitão Wagner, na sua primeira candidatura, apoiada por uma frente ampla de oposição. Esse mesmo quadro a gente já acredita que vai acontecer agora em 2024. Por quê? André Fernandes vai perder muito tempo na defesa de algumas coisas que são colocadas contra a figura do presidente ou ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. E do outro lado, eu vejo a candidatura de Eduardo Girão com condições sim de crescer. Por quê? Eduardo passa por um eleitorado conservador e de direita, principalmente na classe alta, do sexo feminino, aqueles que ganham acima de 10 salários mínimos, com ensino superior, tá certo? Que vai acabar fazendo o efeito cascata, isso mesmo. A candidatura do Eduardo Girão vai começar a penetrar também no eleitorado clássico do André Fernandes, que é o quê? Que é o indivíduo do sexo masculino, que ganha entre 2 a 5 salários mínimos, tá certo? Ensino terminou o segundo grau e, com certeza, vai passar por um processo de desnacionalização ou de menos radicalização em relação ao peito de Fortaleza. Então, o que vai acontecer? André Fernandes, que está aqui, começará a perder uma parte do seu eleitorado, que irá migrar para Eduardo Girão. Detalhe, para finalizar, esse eleitorado que eu falei aqui, que fica entre 17% a 23%, muito dificilmente ele irá ainda no primeiro turno para a candidatura de centro-direita ou
uma direita que consegue dialogar com o centro, porque eu digo que o Wagner conseguiu dialogar tanto com alguns setores lulistas conservadores, como com alguns setores da direita não bolsonarista, por isso que ele está tão bem nas pesquisas estimuladas. Como eu acredito que no primeiro momento esse eleitor que vai sair do André Fernandes não vá para Capitão Wagner, ele passa nesse caminho por Eduardo Girão. Então, eu acredito que sim, esse lançamento da candidatura do Eduardo Girão como ativista social, Silvana Bezerra, com certeza será acompanhado bem de perto pela consultoria LCI-FB.